orar, irmãos? Vamos ouvir Deus falar essa noite. Isso é futebol missionário, né? Não do Guaraú. O Guaraú é só uma perspectiva de uma continuidade de história. Mas o Evangelho chegou nele, irmãos. E ele permitiu que o Evangelho permanecesse nele. Louva a Deus. Senhor, teu filho aqui está. Eu quero pedir ao Deus amado que a sua bênção venha sobre ele neste momento. Seja na vida dele, meu Deus, meu Pai, ao Pai, usando poderosamente nesta noite. Falando com a sua casa, com a sua igreja, com os seus filhos, sendo o Senhor, meu Deus, meu Pai, com ousadia na sua presença. Seja com ele, Pai amado, revelando-nos, ó Senhor, a sua vontade e o seu querer. Fala conosco, Santo, em nome de Jesus. E a igreja de Cristo diga amém. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus, culto maravilhoso. Primeiramente eu já queria glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? Por essa maravilhosa oportunidade. Confesso aos irmãos que um pouco nervoso, mas Deus tem feito maravilhas, irmãos, na minha vida, desde o dia que eu aceitei a Jesus. De lá para cá, né? Não tem sido fácil, confesso aos irmãos, mas com Jesus ao nosso lado, irmãos, nós passa por provas, por lutas, mas a vitória vem. Também quero agradecer a minha esposa, que tem sido uma bênção também na minha vida nesses últimos dias, meses, né? O meu pastor também, os meus líderes, né, que me ajudaram muito, me abraçaram quando eu cheguei aqui, né, de uma forma que só Deus e alguns irmãos aqui sabem. E louvado seja Deus, agradeço todos os dias, porque a palavra de Deus diz que eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou, né? Então, Senhor, irmãos, nesse dia de hoje eu glorifico e exalto o nome do Senhor, mas também sou grato todos os dias pela vida de cada um de vocês que tem orado, né? Por cada um de nós. Irmãos, sem mais delongas, eu quero pedir aos irmãos que abram as vossas vidas no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual escreveu o apóstolo Mateus. Glória a Deus. Aleluia. Seu capítulo 10. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Será todos acharmos? Para que nós podemos fazer uma leitura e todos acompanhar. Amém, irmãos? Toda a igreja já achou? Amém. Fazendo menção da palavra. Mateus, capítulo 10, seu versículo 5 em diante, que diz assim, o título da palavra diz assim: os 12 são ordenados, revestidos de poder. O subtítulo diz assim: primeiro campo missionário. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Antes, ides as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Podem tomar os vossos assentos. Mais uma vez, né, irmãos? Motivo de muita alegria poder estar ministrando, né? Muita honra também poder estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. Irmãos, confesso aos irmãos que eu orei, busquei ao Senhor através do Espírito Santo de Deus. Deus colocou no meu coração um culto missionário, né, irmãos? Não tem como deixar de falar desse grande homem, né, irmãos, que cumpriu a missão a qual foi incumbida ali em suas mãos, através do nosso Pai Todo-Poderoso, Criador, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Acredito eu, né, através da Bíblia, que ele teve a maior missão de todas, que
foi abrir mão do seu direito, está lá à destra da direita do Pai, ele abriu mão do seu direito, veio até a terra, como foi já dito aqui nesta noite, né? É só confirmação que Deus colocou no meu coração. Ele foi acusado, ele foi perseguido, até chamado de demônio ele foi, irmãos. Ele expulsava demônios, e teve os fariseus que teve a coragem de dizer que ele expulsava por Beelzebul, que era príncipe dos demônios, chefe dos demônios, né? E Jesus disse assim que qualquer tipo de pecado, irmãos, é perdoado. Só não é perdoado o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Então podemos, né, analisar essa fala de Jesus aí, né, que essa orientação, né, irmãos? Muitas das vezes nós podemos pensar assim, mas será que é Deus que está falando? Irmãos, fiquemos em espírito. Se for Deus ou se não for, ele vai testificar. Porque se o Espírito Santo que habita no pastor, ele habita em mim, habita no Márcio, lá na porta, se o pastor falar aqui, arrepia todo mundo, irmão. Olha, Deus vai sentir aqui, irmãos. Se não for, irmãos, eu creio que o Espírito Santo vai ministrar no coração de cada um, conforme cada um precisa e merece ouvir, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Voltando aqui para a palavra. Nesse momento aqui, irmãos, Jesus ele reúne ali os seus 12 discípulos e ele enche eles ali do seu poder e da sua graça e fala para eles, vai, expulsa demônios, né, cura os enfermos, ressuscita quem estiver morto. Mas o mais importante aqui, irmãos, o que chamou a minha atenção, no versículo 7, que diz assim, ide, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Louvado seja Deus, né? Então ele ordenou os discípulos que fizessem tudo aquilo, irmãos. Mas o que eu achei aqui mais importante, irmãos, é anunciar a palavra. Foi eles dizer, é chegado o reino dos céus, o Messias está entre nós. E nesse dia de hoje, irmãos, nesse tempo ao qual vivemos, a nossa geração, não é diferente, irmãos. Nós temos que fazer a mesma coisa que esses discípulos fizeram naquela época. Temos que anunciar o reino dos céus, mas acrescentar que Jesus está voltando, irmãos. Aleluia, Deus! Louvado seja Deus, a cada dia, a cada culto que é pregado, irmãos, a palavra não está sendo diferente. Jesus está voltando, irmãos. Cada dia que nós passamos, né, irmãos, as lutas vindas do mundo, ela aumenta, irmãos, as perseguições, seja no trabalho, seja em casa, às vezes na nossa própria família, irmãos. Jesus disse aqui no versículo um pouco mais à frente que os nossos próprios familiares se levantariam contra nós. É verdade, Deus. E é doloroso, é triste, já aconteceu comigo, dentro de casa assim, você está firmado, você está firme, de repente uma pessoa dá uma brecha ali, um familiar seu que você ama mesmo, cresceu ali, que você, nossa, tem uma consideração que, né, não tem nem palavras para descrever, e vira para você e duvida, né, daquilo que Deus fez. Não foi eu que, não foi Deus que fez. E aquilo chega a doer no nosso coração, né, irmãos? Mas não podemos deixar que essa situação venha abalar a nossa fé, né? Não podemos deixar que essa situação venha tirar o nosso foco, irmãos. Porque o nosso foco é o céu, irmãos. Eu não acredito que tenha alguém aqui adorando a Deus com outro objetivo, que é chegar no céu. Pelo menos o meu objetivo é esse. O primeiro é glorificar e exaltar o nome dele. O segundo é ser salvo. Louvado seja Deus. Aleluia! Seu versículo 16 aqui, irmãos, diz assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudente como a serpente e simples como as pombas. Aqui, irmãos, essa palavra ela nos dá Jesus ele nos dá um conselho, né? Que ele nos enviou como ovelhas. A ovelha é um animal manso, um animal humilde, tranquilo, no meio desses lobos que estão aí fora, irmãos. Nós não tomamos cuidado, esses lobos acabam nos devorando, irmãos. Mas nós estamos firmados na palavra do Senhor, irmãos. Então vamos como ovelha no meio dos lobos, né? Jesus disse ali no versículo 6 que nós tínhamos que ir e resgatar o povo de Israel que estava perdido, irmãos. Porque os 12 indo fazendo aquela missão, pregando o Evangelho, anunciando o reino dos céus, resgatando aquelas ovelhas da casa do Pai que estava perdida lá fora, fortalece o time de Jesus, irmãos. Aleluia. Ele saiu em 12. Vamos imaginar que se ele sair em 12 e eles conseguem resgatar mais 2, já são 24 para o time de Jesus, né? Louvado seja Deus, né? Então devemos nos importar também com aqueles, irmãos, que já
serviram a Jesus, mas por intermédio dessa vida, por alguma dificuldade, se desviou, né? A palavra de Deus não é só para aqueles que estão dentro da igreja, e muito menos para aqueles que ainda não aceitaram, irmão. A palavra de Deus é para todos, é para nós que estão aqui dentro, principalmente, para os que estão lá fora, desviados, fracos, para aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, ou até mesmo ouviram, irmãos, mas muitos não têm a coragem de aceitar Jesus, irmãos. Muitos aceitam Jesus e pensam assim: eu já aceitei Jesus, tudo bem, está ótimo, a hora que ele voltar eu vou salvo. Não é, irmãos, não é dessa forma. Ele disse que ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo, e o que não crer será condenado, irmãos. Então nós ouvimos falar de Jesus, nós temos que crer, temos que acreditar, ficar firme nos caminhos do Senhor, ficar firme na casa do Senhor, não importa o que os outros vão falar, irmãos. Eu, quando aceitei Jesus, quando eu me reconciliei com Jesus, na verdade, está ali a minha esposa que não me deixa mentir, eu não tenho nenhum amigo, irmãos. Meus amigos, a minha família é vocês aqui. Eu ainda tenho a minha, meus irmãos, alguns tios e tias, mas bem distantes mesmo, sabe? Comunicação bem pouca mesmo, né? E perdoe, irmãos, eu costumo dizer que esses amigos que cresceram comigo não eram os meus verdadeiros amigos, irmãos. Porque se eles fossem verdadeiros amigos, como foi pregado aqui no culto de sexta-feira, né, que o pastor disse, se eles fossem verdadeiros amigos, não me chamariam para fazer certas coisas na qual eles mesmos estão fazendo. Então, se eles não gostam nem deles, irmãos, que estão lá fazendo aquilo ainda, não vai gostar de mim. Então, quem gosta de você, irmão, é quem te chama para vir para a igreja. Quem gosta de você é quem vai levar a palavra de Jesus para você. E quem te chama para vir para a igreja, quem te leva a palavra, está querendo levar até você o reino do céu, a salvação. Como Jesus ordenou os dois, fazer naquela noite. Louvado seja Deus. Nesse caminho, né, após Jesus nos ordenou ali, ordenou os 12, também a nós, ele disse assim, no versículo 20 do mesmo capítulo 10, porque não sois vós quem falais, mas o Espírito de vosso Pai quem fala por vós. Então não devemos se preocupar, irmãos. Muitas das vezes aqui, como eu também, hoje em dia um pouco menos, mas eu era um cara muito acanhado, muito vergonhoso para fazer a obra do Pai, irmãos. Mas para o mundo lá fora eu era bem soltinho, fazia de tudo. Eu nunca gostei de dançar, mas cantava, fumava, bebia, fazia de tudo que era errado. Quando eu cheguei na igreja, bem quietinho ali, calado, eu falei: não, Senhor, não está certo isso daí. Chegava na beira de um campo, gritava tanto que chegava em casa sem voz, irmãos. Não conseguia nem falar. Sempre gostei muito de futebol. Graças a Deus, né, hoje em dia eu estou mais tranquilo, estou dando mais atenção, né, ao Evangelho do Senhor. Mas eu falei com Deus um dia, eu falei: Senhor, a mesma constância, né, a mesma vontade que eu tinha de gritar, de entrar dentro de um campo, fazer um gol, eu tenho de entrar dentro da igreja hoje em dia, irmãos. Cantar um louvor, levar uma palavra. Uma vez eu vi o nosso pastor pegar aqui no mundo lá fora, ficava acordado a noite inteira, irmão. Chegava em casa às 7h30 da manhã, 8h. Esse jeito aí, ó. Né? Outra vez passa ali no relógio ali, 8h10, você já vê o irmão olhando 9h10. Amanhã eu vou trabalhar. Mas e aí, quando você ia trabalhar, você estava lá na balada, você lembrava que você ia trabalhar? Então, irmãos, a mesma constância que nós tínhamos, nós temos que ter com Deus, irmãos. Nós temos que ter o mesmo pulso firme, não. Eu vou ficar, eu vou glorificar o nome do Senhor. Amanhã eu vou dormir um pouquinho menos, mas o nome do Senhor vai ser exaltado. Deus fala que a nossa força, irmãos, vem da alegria do Senhor. Então, vamos fazer força para alegrar o coração de Deus, irmãos. Temos que glorificar o nome dele, exaltar, pregar, cantar. Só assim para alegrar o Senhor, irmãos. E alegrando o Senhor, ele vai nos fortalecer. Então, vamos fazer a obra, irmãos. Que a palavra de Deus diz que Deus é Espírito e Ele importa. E os que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. É assim mesmo. Vamos entrar na igreja, irmãos, de qualquer jeito. É difícil. Eu entendo, sei que é difícil. Já entrei aqui de um jeito, irmãos, totalmente acabado, sabe, assim, espiritualmente falando, passando por uma prova, uma luta, e daqui a pouco o pastor vira, o nosso irmão Everton está com a oportunidade de falar: misericórdia, Deus. Estou precisando ouvir e o Senhor pede para mim falar. Aí você sobe aqui nesse altar, irmão, fala um versículo, dá uma explanadinha, 1 minuto, sai daqui renovado. Sai daqui. Acaba o culto. Antes eu morava ali na
telégrafo na entrada do passo, eu ia daqui caminhando e falava, Deus, como isso? Né? Saí de casa acabado, saí de casa, falei, meu, eu só vou pro culto, sendo bem sincero, me perdoe, pastor, só vou pro culto passando me encher o saco, porque hoje eu não queria. Sério, meu irmão, me perdoe, você não espera, louvado seja Deus. Então, irmãos, difícil, irmãos, tem dias mesmo que você fala, não, hoje, aí você para e pensa, o Espírito Santo fala com você, não. Deus, aleluia. Sair daqui, irmão, regozijando na presença do Senhor. Eita maravilha! Glória a Deus, aleluia, E muito mais fortalecido do que cheguei, irmãos. Louvado seja Deus. O nome do Senhor tem que ser exaltado. Aleluia! No seu versículo 25, irmãos, diz assim a palavra do Senhor: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu, o pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Irmãos, foi o que eu falei aqui no início, né? Jesus, ele foi chamado de Beelzebu, né? Que é o chefe dos demônios. E pior ainda vai ser conosco, irmãos. Jesus, ele ressuscitou Lázaro, ele fez diversos milagres, e os irmãos conhecem a palavra, e mesmo assim sofria afrontas, acusações. Com nós não vai ser diferente, irmãos. Com nós não vai ser diferente. Por isso que Jesus disse que ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele disse que aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim, esse não é digno de mim. Então a nossa cruz é essa, irmãos. Esses dias, os irmãos colocaram no grupo lá, irmãos, eu fiquei meio indignado assim, meio impressionado, um vídeo falando que uma lei, acredito que foi para todos os grupos, né? Uma lei vai ser aí já assinada, né? Já está assinada. Maranata, né? Não vem, Senhor Jesus. Que Jesus volte logo, irmãos. Porque as perseguições contra os cristãos já começaram, né? Aqueles que trabalham no Senado lá, eles pegaram celulares, algumas situações, né, para tentar vincular ali alguma coisa com o Evangelho, né? Então, ou seja, é perseguição por causa da palavra, irmãos. É perseguição por causa de Jesus. Isso não nos pode fazer desanimar, irmãos. Eu não estava aqui no primeiro culto, devido trabalhando muito, né? Mas eu vi lá uma certa parte que nosso pastor disse assim, que esse vai ser um ano de muita luta, né, irmãos? E que aí vamos ver, né, quem realmente está por amor a Cristo, né? Quem realmente está na casa do Pai, buscando, o adorando, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, mas também almejando alcançar a salvação, irmãos. Porque se estivermos na casa do Pai, né, almejando um milagre, um emprego, um carro, uma moto, algo assim, pode até receber, irmãos, porque Deus é maravilhoso. Ele se mantém fiel, mesmo que nós não sejamos. Mas o mais importante aqui é a salvação, irmãos. Eu não vejo outro objetivo, eu não vejo, né, outra causa para nós estar na igreja. Eu costumo falar dessa forma, irmãos. Mesmo em meio às fraquezas, às dificuldades, se fosse para mim estarmos na igreja, naquele meio termo, eu preferia não estarmos. Porque eu conheço a palavra desde pequenininho, nunca vivi. Mas sempre fui levado, né, para a igreja pela minha mãe, pela minha avó, já falecida. E sempre soube que o caminho que levava a Deus era só Jesus, era só a igreja. Mas eu quis viver de uma outra forma, né? E eu tinha um chamado, eu tenho um chamado até hoje, louvado seja Deus. E Deus permitiu, né? Como estivesse me dando corda, chegou o momento que ele falou: chega, vem, porque eu te escolhi. E passei pelo motivo de passar, louvado seja Deus. Estou aqui, né, irmãos? Com a honra e glória do nome do Senhor. O tempo de Deus, ele chega, irmãos, né? Independente da dificuldade, da luta que você esteja passando, né? Que não é só vocês, muito mais os obreiros do altar, liderança. Hoje eu sinto isso na pele, né, irmãos? Porque louvado seja Deus, que Deus proveu uma responsabilidade dentro da igreja, né, irmãos? E eu olhava de fora isso antes e eu não via como eu vejo hoje, irmãos. Hoje eu olho para o nosso pastor, para os nossos líderes que está aqui na minha retaguarda, e eu vejo que a vida deles não é fácil. A minha, não existe pequena responsabilidade dentro da casa de Deus. Eu penso assim, seja o porteiro ou seja o pastor, a responsabilidade é a mesma. Mas só que, porém, quanto maior o seu cargo dentro da igreja, maior é a sua cobrança. Então podemos, né, analisar a cada dia. Aleluia. Né? E nós vemos um irmão assim, mas aquele irmão ali, ele é um diácono, ele não pode estar fazendo isso. Mas ele é um diácono, irmão,
ungido, escolhido pelo Senhor, mas ele é um ser humano falho e pecador, irmãos. Ele é um ser humano, o nosso pastor, tal, é um ser humano falho e pecador, um grande homem de Deus. Só não tem muita beleza, mas é um grande homem de Deus. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Glória seja a Deus! E é dessa forma, né, irmãos? Glória a Deus! Aleluia! A responsabilidade maior, a cobrança, né, no mundo espiritual. Louvado seja Deus. Mas o versículo aqui, o versículo 28 diz assim: não temais os que matam o corpo, nem podem matar a alma. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Esse versículo ele quer dizer que nós não devemos ter medo de homem algum. Homem algum aqui é melhor ou pior do que ninguém. A palavra de Deus diz que viemos do pó e para o pó retornaremos. Se Deus aprovar, me levar agora, glória a Deus. Vou descansar no braço do Senhor e esperar Jesus arrebatar a sua igreja. Né? Então não devemos ter medo, irmão, essas afrontas aí, essas perseguições aí que eles estão, né, querendo impor sobre os servos do Senhor, porque devemos ter medo do Senhor, irmãos. Devemos ter temor, devemos ter respeito, reverência ao nosso Deus. Porque Ele sim, irmãos, Ele pode fazer perecer tanto a minha alma quanto o meu corpo no inferno. Se eu não for fiel a Ele, se eu não obedecer a Ele. Mas o homem, irmãos, quem que eu vou temer o homem, irmãos? O máximo que ele consegue fazer é me dar um paletó de madeira aí. Mas aí o apóstolo Paulo disse que o viver é ganho e o morrer é lucro. Então, se infelizmente vir um incircunciso do mundo aí e acabar tirando a minha vida, irmãos, eu estou ganhando. Eu estou ganhando a minha salvação. Então, essa palavra ela falou muito comigo. Eu falei, poxa, mas espera aí, realmente Deus, pensei comigo, né? Deus podia me dar um livramento, né? Se vir alguém, um assalto, alguma coisa, e querer tirar a minha vida. Ali, irmãos, é algo mais que particular de Deus. Se for da vontade dele, ele te dá o livramento, o cara pode te dar 20, 30 tiros aí, e você não vai acontecer nada. Ele vai te dar o livramento, passar 1 ou 2 meses, você vai passar por uma recuperação, né? Como todos, mas 1 ou 2 meses você está dentro da igreja exaltando o nome do Senhor. Mas também tropeçar, cair, bater a cabeça ali fora, irmãos. E se Deus aproveita de levar, se você estiver firme, buscando, exaltando o nome do Senhor, é ganho, irmãos. Aleluia, Jesus! Mesmo que para nós aqui perder um ente querido é muito difícil, né? É muito difícil você perder uma pessoa que você ama, né? Como eu já perdi a minha avózinha, e eu perdi a minha avózinha, irmãos, eu estava encarcerado, né? E daquele momento em diante, irmãos, eu parei para analisar a minha vida, e a minha avó sempre me deu bons conselhos, sempre me quis levar para a igreja, mas como eu disse no início, eu quis viver de uma outra forma. Mas a partir do momento que eu perdi ela, louvado seja Deus, ela ganhou a salvação e eu, né, vi que ela era uma grande mulher de Deus. Aleluia, aleluia, Deus! Assim acredito eu. A partir do momento que eu perdi a minha avó, eu comecei a analisar um pouco mais a minha vida. Eu tentei viver da maneira que eu quis. E eu, vamos dizer, de uma certa forma, alcancei algumas coisas assim, financeira, né? Material, mas nada daquilo me trazia felicidade, irmãos. Aí um dia eu naquele lugar, eu sentado assim, imaginando, eu falei assim, então peraí, se por esse caminho aqui que eu tentei não deu certo, vamos ver se minha avó realmente estava certa, né? Eu acreditava em Deus, sempre acreditei, louvado seja Deus, nunca fui em nenhuma outra religião, nunca fui, graças a Deus, em nenhum outro tipo de situação. Mas eu falei, não, peraí, eu vou entregar minha vida na mão do Senhor, para ver se realmente, né, eu conseguiria viver da forma que a minha avó viveu. Ela passava por algumas dificuldades, sim, né, fisicamente, ela tinha algumas enfermidades, mas era sempre uma pessoa alegre, era sempre uma pessoa feliz, né, era sempre uma pessoa ali que, se você fosse conversar com ela, ela sempre tinha, isso me admirava, que dependente da situação, ela sempre tinha uma palavra para te levantar, sabe, para te alegrar, para te deixar,
você é desanimado, triste ali, né, tentar desabafar com ela te ouvia e sempre tentava, né, te colocar para cima de alguma forma, às vezes com um versículo, às vezes contando alguma história de experiência de vida, né, irmãos? E a partir do momento que eu perdi ela, eu falei, não, agora eu vou servir a Deus, vou dar o nome do Senhor e tentar, né, de alguma forma conseguir, né, ser pelo menos metade do ser humano que ela foi, né, da mulher de Deus que ela foi, que uma pessoa que eu admirava. Aleluia, Jesus! Nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. O versículo 33 diz assim, irmãos: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Uma palavra bem forte, irmãos, né? Uma palavra bem forte, mas que tem um ponto positivo, tem um ponto negativo, né? Qualquer que me negar diante dos homens. Então, ou seja, se diante dos homens nós reconhecer o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Ele vai nos reconhecer naquele grande dia. Aleluia, Jesus! Mas negarmos o nome do Senhor, naquele dia Ele também nos negará, né? Nos negará de entrar na terra prometida, no lugar a qual Ele está preparando para voltar a buscar a sua igreja, chegar lá tudo bonitinho, vai chegar no céu, lá vai ter uma ceia. Já imaginou, irmãos, vocês ser servidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, um nome santo, né? Falando espiritualmente, que pisou nessa terra, né, irmãos? Então, é uma honra muito grande, irmãos. Então, por isso que o caminho até lá não é fácil. O caminho até o céu não é um caminho fácil, irmãos. É um caminho que todos os dias nós vamos ter dificuldade, irmãos. Todos os dias. Né? E seu versículo 37 que diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus! Quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por mim, a achará. Louvado seja Deus. Aleluia! Três versículos que eu acabei de ler aqui, irmãos, deixa nós bem intrigados, né? Mas o nosso amor, nosso primeiro amor tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo, acima de pai, acima de mãe, acima de mulher e acima de filhos. Falando assim parece até fácil, irmãos. Eu reconheço que não é, né? Mas o amor de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Quem não tomar a sua cruz, quem não permanecer firme na dificuldade, irmãos, não é digno do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo eu, sendo pastor, sendo irmão, sendo de oração, varão, jovem, quem for, Deus ele não faz acepção de pessoas. Por isso que tem aquela palavra que diz: ah, mas Senhor, eu expulsei demônios, eu curei enfermos e fiz milagre no seu nome, né? E Jesus ele diz assim: apartai-vos já de mim, porque eu nunca vos conheci. Então é uma palavra muito forte, irmãos, mas tem a parte positiva, né? Porque a parte positiva, irmãos, ele é o meu conselho que eu tenho, né? O entendimento que eu tenho dessa palavra é permanecer firme até o fim, irmãos, para que podemos alcançar a coroa da vida. Em nenhum momento Jesus disse assim que eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Então, em nenhum momento Jesus disse, veio e falou: vai ser fácil, me aceita aí, fica nos meus caminhos que vai ser flores, mar de rosas. Em nenhum momento Jesus disse isso, mas flores, bênçãos, galardão, mar de rosas vai ser no céu, irmãos. Lá vai ser bênção, irmãos. Lá não tem tristeza, não tem dor, não tem dificuldade. Aleluia, Jesus! A nossa maior alegria, irmãos, naquele lugar vai ser louvar o nome do Senhor. Vai ser glorificar e exaltar o nome do Senhor. Uma vez eu estava meditando, né, na palavra, e eu admiro muito o Velho Testamento, alguns profetas, né, reis como Davi, Samuel, Elias. E eu imaginei um dia eu chegar no céu, irmãos, e perguntar para Davi assim: e aí, Davi, como que foi derrubar aquele gigante lá? Já imaginou, irmão, você chegar no céu e perguntar para Abraão: e aí, Abraão, como que foi naquele tempo lá? Como que era naquela época? Você fazer uma pergunta dessa com um grande servo de Deus, né, irmãos? Ou até mesmo um dia
foi logo quando eu me reconciliei aqui, teve uma confraternização na casa do nosso pastor, dos varões. E chegando lá, irmãos, eu com meu coração triste, né, porque na época que minha avó faleceu eu estava preso, então eu não consegui acompanhar, né, os últimos momentos dela ali. E o inimigo sempre me acusou, irmãos, de ter culpa nisso, né? Nesse dia eu cheguei lá triste, mas só Deus sabia, irmãos. Eu gosto dessas coisas porque nesse momento você vê que é Deus falando. É quando Deus revela algo que é só você e Ele que sabe, irmãos. E eu cheguei lá, aquela alegria, os irmãos louvando e tal. O pastor pediu para que todos fizessem uma roda, louvado seja Deus. E começou a contar uma parte de um testemunho. De repente Deus tomou ele, irmãos. Ele começou a falar da mãezinha, começou a chorar. Aí eu já comecei a chorar, irmãos, também, porque comecei a lembrar da minha avó. E de repente, irmãos, ele ainda não sabia. Hoje ele sabe, mas ele ainda não sabia. Ele virou para mim e falou: irmão, fica firme, mano. Fica firme, sabe por quê? Para que naquele grande dia você consiga dar um abraço nela. Faça o esforço para chegar onde ela chegou. Irmãos, daquele dia em diante, estou todo arrepiado agora, louvado seja Deus, pastor. Daquele dia em diante, irmãos, eu falei: não, para mim acabou esse mundo. Eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou fazer o que for que tiver que fazer. Mesma dificuldade, mas ainda vou conseguir dar um abraço nela. Aleluia, Jesus! E consegui olhar no olho dela. Pode ser que no céu nós não tenhamos essas lembranças, né? Se não me engano, tem uma palavra aqui. Mas queria muito poder olhar no olho dela e falar que valeu a pena tudo que ela me ensinou, da palavra, né? Então muitas das vezes nós podemos ouvir uma palavra aqui, mas Deus não está falando comigo, mas um dia esse versículo, essa palavra, vai valer a pena, irmãos. Um dia aquela palavra vai ter servidão ali na nossa vida, vai ter toda a palavra, irmãos. Ela não volta para Deus vazia, irmãos. Assim como a chuva. A palavra de Deus fala que a chuva cai, ela rega a terra e ela não volta para as nuvens enquanto não fizer aquilo que é a vontade do Senhor. Assim é a palavra de Deus, irmãos. Ela está sendo lançada agora, pode ser que você não esteja entendendo, né? Pode ser que agora Deus não esteja, né? Mas num dia certo, irmão, você vai lembrar e falar: poxa, aquele irmão aqui meio doidinho lá, Deus está usando ele. E aquele versículo que ele falou, né? Hoje, né? Eu estou entendendo o porquê que eu ouvi aquela palavra. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus também diz, para encerrar, né, irmãos? Louvado seja Deus. No versículo 40 diz assim: quem vos recebe, recebe a mim. Quem me recebe, recebe a quem me enviou. Louvado seja Deus, né, irmãos? A palavra de Deus diz que Jesus deu uma orientação aos discípulos, dizendo assim: vocês vai, prega a minha palavra, anuncia o reino dos céus. Se eles te negar, amém, chegando numa certa casa, pessoas honradas, anunciaria a paz. Se eles não tiverem paz, a paz de vocês retornarão para vocês, né? E se eles não te ouvirem, não derem ouvidos, saiam dali, sacode um pó das vossas sandálias, mas naquele grande dia terá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esses que negaram, que não vos receberam, que negaram a mim. Então cada um de nós, irmãos, não devemos ficar tristes se nós for falar um versículo para alguém no trabalho, ou até mesmo na escola, ou em algum lugar, irmãos. Não devemos ficar tristes, porque a nossa parte é levar o Evangelho de Deus, anunciar a salvação, o reino de Deus. A parte de quem ouve é acreditar. Se ele ouviu ou não, daí já é um particular dele com Deus. Mas façamos a nossa parte, pregamos a palavra com alegria, né? Esses dias, se eu não me engano, foi ontem, nós trabalhamos na praia, eu e o nosso irmão lá, o rapaz pegou e falou assim: não sei o que, o Lula voltou e tal. Eu não respondi, não falei nada, não gosto de política, irmão, eu não sou de um lado, não sou de outro. E ele pegou e falou lá: não, mas vocês têm cara de ser, né, de um certo partido. Eu falei: não, eu não sou nem de um, eu não sou nem de outro. Eu acredito em Jesus. Nem ele e nem o outro vai poder mudar esse mundo. Eu acredito que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Eu estava com uma camisa de time, irmãos. E essa camisa, ela tem um time lá, um homem, Galácticos, né? E ele falou: mas espera aí, essa camisa é de católico. Eu falei: não. É sim, pô, essa camisa é dos católicos. Eu falei: não é. Essa
camisa aqui é de um time que eu jogava e tal. Mas eu sou evangélico. Que igreja que vocês é? Nós somos da Assembleia de Deus. Ah, e tal, ele deu uma acalmada, né? Então, independente do lugar, irmãos, que nós estejamos, não devemos negar o nome do Senhor. Não devemos. Seja no trabalho, seja onde for. Outra vez também, nós estávamos trabalhando, de repente o Alex falou, esse rapaz, esse casal tá vindo aqui. Aí eu olhei e falei, meu Deus, eu conheço esse cara. Fiquei quieto, né? O cara chegou, aí me afastei assim, deixei o Alex fazer a venda, me afastei. Falei assim, amigão, beleza, bom dia, bom dia. Você é de tal lugar? Aí ele falou, sou. Falei, seu nome é tal, você conhece tal pessoa? Ele falou, conheço. Aí, meu, caramba, você é daqui e tal, você é de lá, você conhece, lembro de você e tal. Você era amigo de tal e tal pessoa. Eu falei, né? Ele falou, pô, vai ali com nós ali no nosso guarda-sol, tomar uma cerveja e tal, tomar um uísque e tal, né? Eu falei, não, amigão, eu, graças a Deus eu estou na igreja, casei. Aí eu, legal, você está na igreja e tal, tá mais forte e tal. Eu falei, você tá, já brincando, não me tirando, o cara só disfarçou ali, mas me chamou de gordo por igreja. Pô, é igreja. Aí, irmão, depois que ele foi embora, voltando aqui um pouco, depois que ele foi embora, eu fiquei pensando naquilo, né, irmãos? Falei, poxa, se fosse um tempo atrás eu não faria isso não, irmãos. Ficava quietinho, né? Podia até, né, fazer um reconhecimento com ele, mas não falaria, né, de Jesus. E de início eu confesso aos irmãos que eu tinha um pouco de vergonha de falar, sabe? Pela uma vida que eu tive e pessoas que eu conheci, eu tinha vergonha de falar que eu estava na igreja. Mas hoje, irmãos, é um motivo de alegria, é um motivo de orgulho. Posso falar para vocês que é um motivo de orgulho eu virar para alguém e falar, meu, estou na igreja, cara. Glória a Deus. Deus mudou minha vida. Deus preparou tudo que eu tenho, eu casei. Né? Claro que eu sou uma bênção na vida da minha esposa, mas né, louvado seja Deus. E assim, Aleluia, Deus! Onde quer que estivermos, né, levamos a palavra do Senhor, pregamos o Evangelho, anunciamos o reino de Deus, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que crê, né, irmãos, e for batizado, fica firme, esse será salvo. E aquele que crê, que não crê, esse será condenado, mas isso daí já não é conosco, né? Isso daí é ele e o Pai. E até aqui, irmãos, eu glorifico e exalto o nome do Senhor, que o Senhor me deu. Eu agradeço, louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço ao nosso presidente Cristiano, pelo nosso diácono Roger, e pela confiança, né? Porque é uma grande responsabilidade trazer a palavra do Senhor. Até aqui que o Espírito Santo me direcionou. Glorifico e exalto o nome do Senhor. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.